Galera, eu sou o Éder do anime, estamos junto. Nesse vídeo eu vou falar para vocês uma passagem bem legal do mangá Uzaki-chan e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Agora, bora ao vídeo. Anime, estamos junto. O senpai não para de pensar na Uzaki e para tentar esquecer um pouco ela, ele vive na academia. E o pai da Uzaki, que é o treinador da academia, está muito preocupado, porque descobriu que a Uzaki está indo na casa de um cara sem estar namorando com ele, sem saber que o Sakurai é o senpai da Uzaki. E o senpai também não sabe que o treinador é o pai dela. É uma baita confusão. Sabendo que o senpai está preocupado por causa de uma garota, o treinador, pai da Uzaki, fala para ele não ficar encanado com isso, que ele é esperto, que as garotas vêm até ele sem nem mesmo ele precisar falar alguma coisa. O pai da Uzaki definitivamente não sabe de nada. Chega a hora do treinador Fuji falar sobre a sua filha, a Uzaki. Para ele, por mais que a Uzaki tenha 20 anos, ela ainda é uma criança. Os caras da academia não sabem nem o que falar, e então pedem um conselho para o senpai. Ele meio que diz que não é porque você é um adulto que vai agir como um, que pode continuar sendo infantil. E depois pede desculpa por ter falado besteira. A Uzaki fala para o seu pai que mesmo cozinhando para o senpai, não rolou nada entre eles. Mas os caras da academia não acreditam muito nisso, já que ela até cozinhou na casa do senpai, sem nem mesmo desconfiarem que o senpai da Uzaki é o Sakurai, que está ali junto com eles. O treinador Fuji conhece bem as manias da sua filha, e quando ela mente para ele, ela olha para a direita, então quer dizer que ela não mentiu para ele. Mesmo assim, os caras da academia não acreditam que a Uzaki foi na casa de um cara e não rolou nada entre eles. O treinador Fuji fica furioso, porque ele acredita na sua filha, sem falar que ela é fofa pra caramba. Os caras da academia ficam perdidos com essa conversa. E o senpai fala que se uma garota que ele gostasse fosse para a casa dele, e ele se importasse com ela, ele dificilmente faria alguma coisa com ela. O pai da Uzaki acha que ele é muito puro. Isso quer dizer inocente demais. Eles desistem dessa conversa. E o treinador Fuji vai esperar para descobrir quando conhecer o senpai. Com o senpai na sua frente, sem saber que é ele. Quando a mãe da Uzaki descobre que o senpai vai na quinta-feira na casa dela, ela começa a dar uma desculpa que tem algumas coisas para fazer na rua. Lembrando que ela tem algumas ideias erradas sobre o senpai. E quando chega na quinta, a Uzaki fica sozinha com o senpai. E a mãe dela acaba indo no local de trabalho da Uzaki, pensando que tudo vai dar certo entre o senpai e a Uzaki. E que o senpai vai esquecer ela, a mãe da Uzaki. Isso porque a mãe da Uzaki não pode retribuir os sentimentos que o senpai tem por ela. Pelo menos é isso que ela pensa. E os maus entendidos continuam. O senpai está feliz da vida segurando um gato, e a Uzaki fica meio encanada com isso, achando que ele está meio diferente, mais animado. E o senpai ali, feliz com um gato ronronando. E a Uzaki então pensa que ele só está sendo esquisito mesmo. No caminho de casa, a mãe da Uzaki se esbarra com o senpai agradecendo ela por ter deixado a receita na casa dela. Ela pergunta se deu tudo certo com a comida, e ele responde que sim, e que depois que terminaram de cozinhar, ele ficou um pouco mais. A mãe da Uzaki fica surpresa, pensando que eles finalmente estão namorando, mas sem dizer dessa forma para ele. O senpai diz que finalmente conseguiu pegar, se referindo ao gato. Entretanto, outro mal-entendido começa. E ele continua, dizendo que é macio e quentinho, que foi a melhor sensação. Ainda falando do gato. E a mãe da Uzaki pensa que ele já está em outro nível com a Uzaki.
E quando ele comenta que gostaria de ter um em cada braço, se referindo aos gatos, a mãe da Ozaki começa a imaginar ela e a Ozaki em seus braços. E depois que o senpai vai embora, ela começa a pensar que ele tem um fogo ardente e que não sabe mais o que fazer. Enquanto todos parabenizam a mãe da Ozaki, a Ozaki percebe que não sabe quando é o aniversário do senpai. Ela então pergunta para o Sasaki quando que é o aniversário do senpai. E o Sasaki fica bem desanimado, vendo que a relação dos dois está numa lentidão só. E no dia do aniversário do senpai, os dois ficam juntos o dia inteiro. E enquanto o senpai ajuda a Ozaki na cozinha, ele fica bem calmo. Talvez, por ele estar malhando na academia, esteja ajudando ele a ficar mais calmo nesse momento. Sem falar nas boas memórias que ele tem com a Ozaki, com ele pensando que é divertido estar ao lado dela. Quando a Ozaki fala para eles fazerem isso todos os anos, o senpai lembra a ela que em 2 anos ele vai se graduar e sair. Nisso, ela fica preocupada, pensando que não tem muito tempo. E pensa em como fazer o senpai notar os seus sentimentos. Do nada, ela pergunta para ele se ele não quer ficar atrasado 1 ano. E ele não entende o que ele está dizendo. Num outro dia, a Ozaki decide fazer uma comida gostosa para o senpai. E a sua família está em peso vendo ela cozinhando. A irmã dela quer saber para quem que ela está fazendo o almoço. O irmão dela só está ali pelas sobras. E o pai dela, bom, só está ali para comer mesmo. E a mãe da Ozaki começa a ajudar ela, dando conselhos para ela fazer um betô. E a mãe dela fica muito feliz por ela estar tendo essa conversa com a Ozaki. A irmã da Ozaki até sugere para ela fazer algo em forma de coração. E a Ozaki manda ela calar a boca. O pai da Ozaki quer um pouco de frango, pensando que ela nunca fez uma comida caseira para ele. E ela manda ele ficar bem longe. No dia seguinte, envergonhada, ela entrega um bentô para o senpai e o coração dele fica acelerado, com ele sem entender por que ele está daquele jeito. E tem mais uma coisa, ela não tinha pote suficiente. E então os dois ficam envergonhados com a possibilidade de alguém ver eles comendo no mesmo pote. O Sasaki, vendo eles fazendo isso, pensa se eles voltaram no ensino médio. Mesmo assim, tudo está indo bem. A irmã da Ozaki sempre vence ela nos jogos e as duas se divertem, porque a Ozaki treina para vencer o senpai. E a sua irmã adora ver a Ozaki pedindo por revanche. Mesmo assim, a irmã da Ozaki não tira da cabeça que quer conhecer o senpai da Ozaki. E chega um dia em que ela aparece no trabalho da Ozaki, com a Ozaki brava, mandando ela voltar para casa. O Sakurai então repreende a Ozaki por estar falando assim com a sua irmãzinha. A irmã da Ozaki fica impressionada com o tamanho do senpai e entende por que a Ozaki está naquele trabalho. O senpai fica surpreso vendo que a Ozaki tem uma irmãzinha. Sem falar que a Ozaki é estranhamente atenciosa, com preocupações estranhas, ou cuidando dele. E pensa que agora faz sentido tudo isso, que é por ela ter uma irmãzinha. E a Ozaki fica sem jeito, falando que ele está zoando com a cara dela. A Ozaki faz de tudo para o senpai ficar longe da sua irmã. No entanto, ele leva um pano quente para ela, para aquecer a sua mão, já que está frio. E a Ozaki fica brava com ele, por ele trabalhar com tanta atenção. Chega uma hora que a irmã da Ozaki pede para ele chamar ela pelo primeiro nome, Yanagi. Lembrando que no Japão, as pessoas só chamam pelo primeiro nome pessoas com mais intimidade, amigos mais próximos ou familiares. Entretanto, o senpai nunca chamou a Ozaki pelo primeiro nome. E a Ozaki fica muito brava com isso, porque ele nem conheceu sua irmãzinha direito e já está chamando ela pelo primeiro nome. Sem falar que ele chama a mãe dela também pelo primeiro nome. Menos a Ozaki, sendo que ele conhece a Ozaki já faz 5 anos.
Nesse momento, a cafeteria foi fechada temporariamente e a irmã da Ozaki foi para o balcão, deixando os dois conversarem sozinhos. O senpai fica envergonhado e a Ozaki faz beicinho, chamando ele de desleixado Shinichi pelo primeiro nome, enquanto ele ainda não tem coragem de chamar ela pelo primeiro nome. O senpai insiste em dizer que é vergonhoso e ela grita que é o nome dela, que ela ama o nome dela. Ele tem vergonha porque faz parecer que eles são super íntimos e a Ozaki fala que porra que ele está falando. E fica lá dizendo que ele tem que pensar no que ele está falando, chamando ele sem parar de Shinichi. Ele pede desculpa e admite que eles são muito íntimos, sem falar que ela sempre cuida dele e tudo mais, apesar de às vezes ela ser irritante. Ela fica toda empolgada, esperando ele chamar ela pelo primeiro nome. Mesmo assim, ele ainda tem dúvidas. E a Ozaki vai ficando cada vez mais brava, mandando ele chamar ela pelo primeiro nome. A Ami e o seu pai riem dessa situação, enquanto que a irmã da Ozaki fica preocupada. A Ozaki continua que eles se conhecem há 5 anos e com a irmãzinha dela não precisou nem de 10 minutos para chamar ela com tanta intimidade. E ele ali pedindo desculpa. A Ozaki nesse momento já está quase chorando, perguntando se ela não significa nada para ele. O senpai fica pensando por que não consegue chamar ela pelo primeiro nome, até lhe dizer que deve ser porque ela é especial para ele. Só depois ele pensa no que falou, com os dois surpresos, com um olhando para o outro, sem o senpai entender por que ele disse isso. A Ozaki fica muito feliz ouvindo isso e a confiança dela foi restaurada. Ele até tenta tirar o que disse, mas aí já era tarde. Todos que estão ali ficam vendo os dois, sem perderem nada. Com a irmãzinha da Ozaki ficando corada, vendo que os dois estão tão apaixonados. E pensa que em alguma hora vai dar uma mãozinha para sua irmã. Galera, se vocês querem ver a continuação dessa história, aproveitem e se inscrevam no canal para não perderem nenhuma novidade. Até a próxima!